vocês estão? Espero que bem. Me chamo Rita, faço parte aqui da comunidade Servo do Senhor, na Mãe Imaculada. Sou consagrada de aliança e hoje eu vim falar para vocês sobre os sacramentos. E antes de falar sobre os sacramentos, eu convido a você a pedir a intercessão de Nossa Senhora, que ela venha ficar conosco neste momento, que tudo que eu venha falar caia primeiro no meu coração como uma boa semente e no seu coração também, para que essa semente possa dar muitos bons frutos. Amém? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, o que seriam os sacramentos? Vocês já ouviram falar sobre eles, né? E é algo maravilhoso. Quando eu precisei estudar, eu vi quanta riqueza. E as fontes de pesquisa que eu tive foram o Catecismo, o professor Felipe Aquino e a Canção Nova, tá bom? Se vocês, por acaso, quiserem aprofundar mais sobre, com certeza essas são boas fontes de pesquisa, tá bom? Então, o que são os sacramentos? Os sacramentos foram instituídos pelo próprio Cristo Jesus. O próprio Jesus, quando esteve aqui, ele participou de batismo, ele participou de casamento, ele foi visitar enfermos, né, que são alguns dos sacramentos. Então, foi ele que instituiu, foi ele que criou. Eles são sinais visíveis e eficazes da graça de Deus. O Catecismo diz que é um sinal visível da realidade escondida. Então, é o visível que nos leva ao invisível, que é Deus. É neles que a igreja tem a principal fonte de santificação de seus membros. Se é principal, não é a única, mas se é principal, é a mais importante, né? É por meio deles que somos regenerados e fortalecidos, nutridos e perdoados. Olha, ficamos fortes, né, com os sacramentos. Inseridos no ministério admirável de nosso Senhor Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Pois eles são canais da graça de Deus. Canais são o quê? Aquilo que nos liga, vem de Deus até nós. As graças que vêm de Deus diretamente para nós, tá bom? Por meio dele nos é concedido a vida divina, ou seja, a salvação. E foram confiadas à igreja pelos apóstolos. De Jesus, passou pelos apóstolos, os apóstolos chegaram até nós. Através desses sinais, os gestos divinos, Cristo age e comunica a graça, independente da santidade pessoal do ministro. O que é isso aqui? Se o padre está em pecado e celebra a Santa Eucaristia, mesmo assim as graças vão chegar até nós. Se o padre faz um batismo e ele está em pecado, mesmo assim as graças vão chegar até nós. Porque a graça vem de Deus. Ela própria vem até nós. Porque o ministro, o bispo, ele é um instrumento. E o instrumento não impede que a graça chegue até nós. Tá? Mas os frutos dos sacramentos dependem da disposição de quem os recebe, de quem? De nós. Se nós estivermos em pecado, aí sim, essas graças, o canal vem com a graça, mas não chega até nós, porque nós estamos impedidos de receber essa graça. Nós estamos impedindo que a graça chegue até nós. Ao celebrar os sacramentos, a igreja, através das palavras e elementos rituais, alimenta a fé de cada um dos seus fiéis. Ou seja, os sacramentos nos vão deixar mais fortes, porque agora estamos alimentados espiritualmente. Os sacramentos revelam em nós a comunhão com Deus, por meio de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo
que nos dá a graça santificante por meio dos sacramentos. Por meio de Jesus e pela ação do Espírito Santo, bem como nossa relação íntima com a Igreja, por meio das doutrinas dos apóstolos. O Papa Paulo VI nos diz que os sacramentos são sinais e meios de fortalecer a nossa fé. Eles nos acompanham desde o nascimento até a morte. Foram confiados à Igreja por meio dos apóstolos, né? São os sacramentos os meios pelos quais podemos nos aproximar da vida em comunhão com Deus, em unidade com a Igreja e em busca da santidade. Saímos da vida natural e entramos na sobrenatural. Saímos do humano e entramos no divino. Pela graça de Deus. É tudo por graça, é tudo graça divina. Pois nós não merecemos, sabemos disso. Não se trata de ritos a serem cumpridos de forma superficial, por caráter social. Quando nós celebramos, por exemplo, um casamento, um matrimônio, por mais glamouroso que seja, por mais lindo e rico que seja, não é só para mostrar à sociedade, mas ali está o sagrado, o Deus vivo naquele sacramento, né? Um mero cumprimento de preceitos ou exigência familiar. Mas devemos observar que, na celebração dos sacramentos, a Igreja transmite a sua memória, particularmente com a profissão da fé. Nesta, não se trata tanto de prestar assentimento a um conjunto de verdades abstratas, como, sobretudo, fazer a vida toda entrar na comunhão plena com Deus vivo. É o que nos ensina o Papa Francisco em sua carta encíclica Lumen Fidei, encíclica, né? Como Cristo foi enviado pelo Pai e também ele enviou os apóstolos, sejamos nós todos enviados ao testemunho da fé, cheios do Espírito Santo e dotados de uma vida sacramentada. E quais são esses sacramentos? Batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. E o que o Papa Francisco quer dizer com isso? Que agora nós, dotados da graça santificante, que são os sacramentos, nós também, como os apóstolos, somos chamados a levar essa boa nova. Agora, também, cheios da graça de Deus, somos chamados a levar essa graça de Deus a outras pessoas. Vou falar para vocês sobre o batismo. O batismo é o primeiro sacramento, como nós sabemos, né? É a porta de entrada para todos os outros sacramentos. No caso, nós não podemos receber nenhum outro sacramento sem antes ter recebido o batismo. Por isso ele é chamado a porta de entrada. Ele nos insere a vida cristã. Jesus é o corpo e cada um de nós nos tornamos membros da Igreja, pois mostra o desejo de alcançar a salvação. Por ele, pelo batismo, somos libertos do pecado original, aquele pecado que nossos pais adquiriram, né, quando saíram do paraíso. E nós, quando batizados, recebemos de volta esse paraíso. Recebemos a herança novamente da salvação. Vamos ver aqui. Dessa forma, somos entregues à paternidade de Deus. Nos tornamos filhos de Deus. Que lindo, né? Nos tornamos filhos muito amados de Deus, que somos nós. Unidos a Jesus Cristo, incorporados à Igreja. Lá em João 15:5 diz que eu sou a videira e vós sois os ramos.
Quem permanece em mim e eu nele, esse sim dará muitos frutos. Então, quando somos batizados, nos tornamos membros da igreja. E permanecendo na igreja, o Espírito Santo, ele vai nos santificar. Primeiro somos batizados, e quando batizados, nos tornamos membros da igreja, e quando permanecemos na igreja, o Espírito Santo vai nos santificar. As crianças que serão batizadas devem ter seus pais e padrinhos devidamente instruídos sobre o significado do batismo. Por isso, tão grande a importância daquelas reuniões de preparação para falar, para dizer para os pais, os padrinhos, como eles são importantes na vida daquelas crianças, para alimentá-las, levá-las à igreja, para que elas possam crescer na fé. Para que elas possam ter, já que a criança é tão pequena, não tem esse entendimento. Mas os pais e os padrinhos, esses sim, podem, né, ajudar, colaborar, ser coparticipadores. Eles vão participar nesse crescimento dessa criança, nesse crescimento cristão, onde ela vai poder dar passos na fé, onde ela vai poder amadurecer na fé. Se assim o adulto, o pai, o padrinho, né, possam levá-lo para a igreja, para eles poderem ter esse maior aprofundamento, esse crescimento na espiritualidade. E também sobre as obrigações que assumem perante Deus e a igreja de conduzir a criança à vida cristã. Os adultos que quiserem se batizar deverão manifestar essa vontade de estar consciente das verdades sobre a fé e das obrigações cristãs, sendo advertido para arrepender-se dos seus pecados. Confirmação do batismo ou crisma. Já recebemos o batismo quando criança e agora um pouco mais crescidos, com 15 anos, que é o que se recomenda a CNBB, a partir de 15 anos, vamos dar passos, amadurecer na fé. Os batizados avançam em um caminho de iniciação cristã. Agora mais maduros na fé, são enriquecidos com os dons do Espírito Santo. E porque agora estão cheios do poder do Espírito Santo, são chamados a testemunhar Jesus por obras e palavras. A unção do crisma na fronte, pelo óleo consagrado pelo bispo, deve ser realizada na igreja, inserida na celebração da missa. Quem já participou, quem já fez a crisma, sabe como é, né? Na hora da missa, celebração feita pelo bispo, tá bom? Na doutrina cristã, para que se receba a confirmação, é necessário, além do batismo, que é o primeiro, que se tenha pleno uso da razão. Ou seja, eu tenho consciência do que eu quero. Agora eu quero dar passos na fé. A pessoa precisa querer receber o Espírito Santo. É vontade dela. A minha mãe quer que eu faça crisma. Mas eu primeiro quero. Eu tenho que ter essa consciência do bem que vai me fazer receber o Espírito Santo, amadurecer na fé. É preciso que faça uma boa confissão, tá? Esteja bem instruído e possa renovar a promessa do batismo. No sacramento do crisma, o crismando recebe o poder do Espírito Santo. É dele o poder? É do padre? Não. É do próprio Espírito Santo. A graça é do Espírito Santo, que já estava nele desde o batismo. Como a gente falou, né? Já recebeu. Mas agora, com a graça de Deus, ele é chamado a professar a fé por meio da experiência que teve com o próprio Espírito Santo. Sendo agora um cristão, um imitador de Cristo. Da crisma, a igreja diz que transforma o jovem ou adulto em um soldado de Cristo. Ele agora está preparado, pois ele está revestido com o próprio Espírito Santo.
a se tornar um imitador de Cristo, a se tornar um soldado de Cristo, a professar a fé, a anunciar a boa nova, um missionário de Deus, um missionário de Cristo. Quem pode crismar? O bispo. Com quantos anos a pessoa pode receber o crisma? A partir de 15 anos. E quem pode receber o crisma? Todos aqueles que foram batizados e queiram ser um soldado de Cristo, um imitador de Cristo. Por isso, é muito importante ter uma boa preparação. É opcional, vou fazer a crisma se eu quiser? Não, não é. Você precisa receber o crisma, porque a gente não aprendeu que é no crisma que a gente recebe a confirmação do batismo e, portanto, recebe o Espírito Santo que está dentro de nós, mas está lá adormecido por algum motivo, está guardadinho dentro do nosso coração, mas agora nós temos essa consciência que temos o Espírito Santo, porque temos o Espírito Santo, somos chamados a ser esses missionários de Cristo. E eu vou encerrar com a Eucaristia, tá? A Eucaristia é o grande sacramento. Não que os outros sejam menores, mas é que ele se sobrepõe. É que ele, o próprio Cristo, alma, corpo e divindade, está presente na Eucaristia e se oferece como cordeiro no altar. É na Santíssima Eucaristia que o Senhor Jesus Cristo se mantém e oferece por amor e com amor, pela qual continuamente vive e cresce a igreja, porque a igreja se fortalece e é viva, porque diariamente o Cristo se oferece no altar. O sacrifício eucarístico é a memória da morte e ressurreição do Senhor, pela qual se relembra diariamente o sacrifício da cruz. A Eucaristia é a fonte de todo o culto e vida cristã. É o ápice da nossa fé, pela qual se realiza a comunhão do povo de Deus e se completa a edificação do corpo de Cristo. É o que na celebração eucarística o Cristo presente sobre as espécies de pão e de vinho, pelo mistério do sacerdote, oferece-se a Deus Pai e se dá como alimento espiritual aos fiéis. É na Eucaristia que Cristo permanece no meio de nós e, mais que isso, se torna um conosco. Então, na Eucaristia, Jesus está no meio de nós. Mas quando eu recebo, se eu vou a uma capela, eu sei que Jesus está ali no sacrário. Ele está no meio de nós. Mas quando eu recebo o corpo de Cristo, ele se torna um comigo. Quando você recebe o corpo de Cristo, ele se torna um com você. Que lindo! Quando o sacerdote consagra a Eucaristia, é o próprio Cristo que consagra. Quando ele diz, o sacerdote diz: este é o meu corpo, que é dado por vós para a remissão dos vossos pecados. A natureza da hóstia continua a mesma, mas a essência torna-se Cristo. A igreja diz que é o remédio e cura das nossas almas. E o que adoece a nossa alma? O pecado, né? Mas se eu estou na graça e recebo a Eucaristia, ela vai me curar. Ela vai curando o pecado, me tirando do pecado. Me dar forças também para suportar e carregar a cruz diária. Então, a Eucaristia, além de me curar, ela me dá forças para que eu possa suportar as dificuldades diárias, os problemas diários, né? Por esses motivos é que devemos recebê-los diariamente, pois diariamente precisamos de alimento e de força. Recomenda-se que os fiéis recebam a Sagrada Comunhão na missa,
Mas quando a impedirem por justa causa, poderá ser administrado fora da celebração litúrgica, observados os ritos específicos, que é o caso quando uma pessoa está doente e aí ele é visitado, né, por um ministro da Sagrada Eucaristia. Lembramos da importância da Santíssima Eucaristia, vez que os demais sacramentos e todas as obras eclesiásticas de apostolado relacionam-se com esse sacramento. E por aqui eu encerro, espero que vocês tenham entendido. E se quiserem aprofundar também, são riquíssimos esses temas, que vocês possam buscar fontes confiáveis, como eu falei. Não busquem em qualquer fonte, porque eles vão dizer, acredita-se, pode ser. Não, nós temos a convicção, nós temos a fé que os sacramentos são os meios que nos santificam. Amém? Que Deus fique com vocês na paz, que vocês possam ficar na paz. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tua vontade sim, faz em mim, quero que faças sim. Fiat.